capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 6. Juízes 6, versículo 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eu quero nessa noite pensar com você sobre clamar ao Senhor. Você tem clamado ao Senhor? Em qual circunstância, em qual momento da sua vida você tem clamado ao Senhor? Eu quero pensar em cima desse versículo, quando no final do verso diz que os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Interessante que o povo de Israel, antes desse capítulo, esse povo ele oscilava, buscava o Senhor quando as coisas normalizavam, quando as coisas eram resolvidas, automaticamente eles paravam de buscar o Senhor. Gideão viveu um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, adorando ao deus pagão Baal. Então, no período que Gideão está como juiz, a realidade do povo de Israel era essa. Qual realidade? O povo agora volta a adorar ao deus pagão, ao deus Baal. Os medianitas dominavam, oprimiam o povo, saqueavam as suas plantações, matavam os seus animais, a ponto do povo de Israel abandonar suas casas e irem para as cavernas. Esse era o cenário. Qual o cenário? Um cenário de opressão, um cenário onde o povo de Israel, o que eles plantavam, eles não tinham nenhum privilégio de colher. O povo de Israel, nesse momento, está vivendo um período de escassez, sendo massacrado pelos medianitas. Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação de seu povo da opressão dos medianitas. Deus agora então chama Gideão. Mas antes de Deus chamar Gideão, é interessante que o fato de Gideão estar malhando trigo no local de prensar uva, Gideão agora ele está num lagar malhando trigo, um lugar impróprio, porque o lugar de malhar trigo era na eira. Mas por que Gideão se encontra nesse local impróprio? O fato de Gideão estar malhando trigo no lagar era um ato de desespero, uma tentativa de evitar que os medianitas o descobrissem e tomassem até mesmo a pequena quantidade que podia ser debulhada desse modo. O lagar é um local onde se prensa a uva. Então, o povo de Israel está sofrendo uma opressão a ponto de que os medianitas chegam na cidade, saqueiam todos os alimentos. Gideão, preocupado, ele vai para um lugar reservado, mas esse lugar é um lugar impróprio, porque a eira é um lugar aberto. Quando você malha o trigo, automaticamente o vento é favorável para ajudar na separação
da semente e da palha. Mas me chama a atenção essa atitude de Gideão, porque Gideão, ele poderia estar em casa, como os outros estão na caverna, fugindo. Gideão não, Gideão está numa posição, tentando buscar algum recurso para ele sobreviver. E nessa posição que Gideão está, no lugar impróprio, tentando buscar a sua sobrevivência, Deus vai até Gideão, por intermédio de um anjo. E agora então chama Gideão para uma missão. Qual a missão? Libertar o povo de Israel da opressão dos medianitas. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que vem à minha mente é que Deus, Ele nunca chama alguém que está desocupado. Deus sempre chama alguém que está trabalhando. Amém? Deus chama Gideão. O Gideão poderia aceitar aquela situação? Não. Ele busca um meio. Não dá para mim malhar trigo na eira, eu vou malhar trigo no lagar. E Deus então se apresenta a Gideão por intermédio de um anjo e convoca Gideão para essa missão. E Gideão pediu a Deus para que mostrasse sinais, para que desse algum sinal. Ele queria ter certeza que era Deus que estava chamando. Gideão agora pede a Deus, e Deus, com a sua infinita paciência, cumpre com o sinal que Gideão pede. Não somente um sinal, mas é interessante que o texto diz que Gideão pede 3 sinais, e Deus assim faz. E Gideão agora, entendendo que ele está sendo convocado, chamado por Deus por uma missão, ele agora se apresenta. Ele agora então está à frente do povo de Israel para liderar esse grande exército. Mas eu quero pensar com você nessa noite sobre o clamor do povo. É interessante essa história que diz que o povo estava sendo oprimido por um período de 7 anos. Você imagina só a realidade desse povo, a ponto de abandonar sua casa e morar nas cavernas, porque os medianitas eram um povo mau, saqueiam todos os alimentos, mata todos os animais, e havia uma grande escassez e fome naquela cidade. E agora, o texto vai dizer, o texto que nós lemos, fala assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eu fui então pesquisar que clamar significa gritar, pedir ajuda, está associado a um pedido fervoroso de uma ajuda a Deus em momentos de angústia. Então clamar vai além de um pedido apenas. Clamar é um grito da alma, clamar é um clamor da alma. Então o povo de Israel, após essa opressão, após esse cenário, o povo de Israel lembra que tem um Deus e clama por Deus. E quando clama a Deus, Deus então ouve a oração do povo e levanta um homem chamado Gideão. Então eu quero pensar com você, eu quero trazer aqui algumas lições desse texto para nossas vidas. A primeira lição que eu quero trazer é: eu não posso clamar a Deus só quando chegar no meu limite. Repito, eu não posso clamar a Deus só quando chegar no meu limite. Após 7 anos de escassez, acompanha comigo, no versículo 6, eles clamam ao Senhor.
som. Após 7 anos de escassez, eles clamam ao Senhor. E quando eles clamam ao Senhor, Deus responde. Mas o texto me chama a atenção que a última opção não pode ser eu clamar a Deus. Eu preciso clamar a Deus em todo momento, em todo instante. O povo de Israel espera chegar o limite. Qual o limite? A ponto de eles estarem na caverna, a ponto de eles abandonarem a sua casa, a ponto de eles abandonarem as suas casas, a ponto de eles abandonarem as suas casas. E agora então, eles clamam ao Senhor. Penso eu que muitas das vezes eu tento de tudo, não conseguindo, de alguma maneira, de alguma forma, eu lembro de Deus, eu clamo a Deus. Muitas das vezes eu tento resolver com as minhas próprias forças, até mesmo com as minhas habilidades, mas quando eu não consigo, eu lembro que eu tenho um Deus, e aí eu clamo a Deus. Eu não posso clamar a Deus, eu não posso clamar ao Senhor só quando chegar no meu limite. Vem aqui à minha memória o texto que quando Pedro está no barco, na madrugada, e eles deparam com uma grande tempestade, quando então eles avistam Jesus de longe e começam a gritar: é um fantasma, não é? É um fantasma. E Jesus pede calma, é o mestre. E Pedro então, ousadamente, fala assim: se és tu, mestre, manda-me ter contigo. E Jesus prontamente diz o que para Pedro? Vem. E naquele momento, a tempestade não cessou. Havia tempestade naquele momento, o vento era forte. Pedro então sai do barco e começa a caminhar, e quando ele começa a caminhar, ele vê que ele está andando por cima das águas, e então ele começa a afundar. Pedro, empresário da pesca, conhecia bem o mar. Ele poderia nesse momento tentar se salvar de alguma maneira. Quantas tempestades Pedro já passou, mas o texto me chama a atenção que quando Pedro começa a afundar, automaticamente ele diz: salva-me, mestre, salva-me, mestre. E prontamente Jesus pega Pedro e coloca Pedro no barco. Talvez eu e você temos usado as nossas habilidades, temos usado nossos recursos, ou temos feito o que Pedro fez, simplesmente clamou ao mestre. O povo de Israel esperou chegar no seu limite, sofreu num período de 7 anos, abandono, escassez, fome, humilhação, para que ele pudesse clamar ao Senhor. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei se você já está no seu limite, eu não sei se você tem clamado a Deus, eu não sei se você tem usado a sua habilidade, a sua força, a sua expertise, mas Provérbio vai dizer assim: confie no Senhor de todo o teu coração, não te apoie na sua própria inteligência. Provérbio 3:5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie na sua própria inteligência, não é na força do seu braço, não é na sua habilidade. Precisamos fazer o que o povo de Israel fez: clamar ao Senhor. Como tem sido o seu clamor? Tem gritado por socorro? Tem reconhecido que Deus tem te respondido no seu momento de clamor? Segundo, eu preciso clamar a Deus pelo que me aflige. Verso 7, Juízes 6:7 diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor,
por causa dois. Interessante que o povo clama ao Senhor por causa dos medianitas. Então, a segunda lição que eu tiro desse texto, eu preciso clamar a Deus pelaquilo que me aflige. O que te aflige? Aquilo que te causa angústia, o que te causa preocupação, o que te afeta, o que te faz chorar, o que te causa dano, o que te causa prejuízo. Os medianitas causaram angústia no coração do povo de Israel. Os medianitas causaram aflição. Os medianitas causaram danos, perdas, prejuízos. E agora então, o que o povo de Israel faz? O povo de Israel clama ao Senhor pelaquilo que o aflige. O que tem te afligido? O que tem tirado a sua alegria? O que tem tirado a sua paz? O que tem te preocupado? Se tem algo que tem te preocupado, se tem algo que tem tirado a tua paz, você precisa clamar a Deus por isso. Não apenas pedir. Esse texto ele me ensina sobre um clamor específico. Esse texto ele me ensina sobre colocar diante de Deus um propósito. Não apenas uma oração momentânea. Não. Eu preciso fazer o que o povo de Israel fez. Clamou especificamente. Por quê? Por quem? Pelaquilo que afligia eles. E os medianitas afligiram o povo de Israel. Quando eu penso que eu preciso clamar pelaquilo que me aflige, me vem à memória o clamor de Ana. Você conhece essa história? Ana ia uma vez ao templo, num período de um ano. E toda vez que ela ia ao templo, com Eucana, seu marido, e Penina, a sua rival, o texto vai dizer que essa mulher o provocava. Você imagina só essa cena? No dia de você ir ao templo, você tem uma aflição. Qual era a aflição de Ana? Ana não podia ter filho. E isso então causava angústia, tristeza no coração dela. Mas quando ela vai ao templo, a sua rival Penina faz questão de provocá-la. E o texto então vai dizer que ela chega no templo e se derrama, clama ao Senhor, a ponto do sacerdote Eli dizer para ela o quê? Para de beber bebida forte e vir para o templo. Ela fala o quê? Não, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E o texto fala que ela clama ao Senhor. E quando ela levanta dali, o seu semblante já não era mais de triste. E quando ela chega em casa, o texto faz questão de mencionar, ela se deita com seu esposo. E o texto diz que Deus ouviu o clamor de Ana. Amém, igreja? Deus ouviu o clamor de Ana. Sabe por quê? Porque Ana apresentou para Deus aquilo que o afligia. O que te aflige? Tem apresentado para Deus? Tem clamado a Deus? Tem gritado a Deus por socorro? Tem pedido com a sua alma? Tem apresentado para Deus o seu choro, a sua luta, a sua angústia, a sua tristeza? O texto ele me ensina isso. O povo de Israel, quando estava sendo oprimido, saqueado pelos medianitas, eles clamaram ao Senhor, mas clamaram ao Senhor pelos medianitas. E quando eu clamo ao Senhor, eu tenho um Deus que Ele me ouve. Quando eu clamo ao Senhor, eu tenho um Deus que vem ao meu favor. Quando eu clamo ao Senhor, eu tenho um Deus que me escuta, que me atende, que supra as minhas necessidades.
E assim foi com o povo de Israel, e assim será comigo e contigo. Mas a pergunta é: você tem clamado ao Senhor? Ou você tem pedido? Pedido é diferente de clamor. O clamor, ele vem da alma. O clamor é um grito de socorro. E eu preciso clamar ao Senhor. E eu aprendo nesse texto que eu não preciso clamar ao Senhor apenas nos meus momentos de necessidade. Eu preciso clamar ao Senhor até o céu se abrir. Eu preciso clamar ao Senhor pela sua presença. Eu preciso clamar ao Senhor pela sua misericórdia. Eu preciso clamar ao Senhor para que Ele encha o meu coração de amor, de graça. Eu preciso clamar ao Senhor pelas minhas necessidades, sim, pelas minhas preocupações, sim, mas não só por isso. Eu preciso clamar ao Senhor a todo momento, a todo instante, porque esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Penso eu que o último ponto, eu preciso clamar ao Senhor, porque a minha vitória só pode vir de Deus. Repito, eu preciso clamar ao Senhor, porque a minha vitória, ela só pode vir de Deus. O exército dos medianitas é um exército preparado. Eu relatei aqui que eles chegavam na cidade e eles faziam o quê? Matava todos os animais, saqueava toda a plantação. Eles oprimiam o povo de Israel. Capítulo 7, versículo 2. O texto diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu lhe entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Gideão tem de combater com um grupo reduzido de pessoas, para que a vitória não possa ser atribuída aos homens, mas somente a Deus. Gideão agora ele está com um exército de 32 mil homens. Você imagina só como que Gideão está se sentindo. Mas alguns historiadores vão dizer que o exército dos medianitas é aproximadamente 135 mil homens. E Gideão está com um exército de 32 mil homens, e Deus agora então dá uma ordem para ele, dizendo o seguinte: é um homem demais, porque se você for com essa quantidade de homem, existe a possibilidade de você achar que foi a sua mão que te livrou. Você conseguiu ganhar essa batalha por causa do seu mérito, por causa das suas habilidades. Então, você vai fazer o seguinte: vai dizer, quem for tímido e medroso, volta. O texto vai dizer que quando Gideão dá esse grito, dá esse brado, 22 mil vão embora. Apenas 10 mil ficaram. Você já sabe o final dessa história. É muito fácil você ler o texto já sabendo o final. Mas você imagina eu e você no lugar de Gideão. E agora então Deus diz para ele assim, ó: há homens demais. Você não pode ir com 10 mil. Você imagina só, com 10 mil já está difícil. Com 32 mil já está difícil. Você imagina com 10 mil. E Deus ainda fala para ele: existe homens demais. Você vai levar eles no rio. E aquele que levar a água na boca, esse você separa. E o texto vai dizer que 9.700 entram no rio de qualquer jeito.
bebe água de qualquer jeito. Apenas 300 homens levam água à boca. E Deus diz para Gideão: Gideão, é com esses 300 que você vai guerrear. É com esses 300 que você vai guerrear. O texto ele me chama a atenção. Eu preciso clamar a Deus, porque a minha vitória só pode vir dele. Para mostrar que a vitória era totalmente sua, o Senhor diminuiu o tamanho do exército de Gideão. Se tem uma coisa que Deus se tem uma coisa que Deus faz, Ele não divide a glória dele com ninguém. E muitas das vezes, quantas conquistas nós temos, e muitas das vezes, lá no fundo, não temos a humildade, a hombridade de falar assim: foi literalmente Deus que me deu essa vitória, foi literalmente Deus que fez isso na minha vida. Não, muitas das vezes achamos que foi nossos esforços, nossas habilidades. E quando Deus então menciona esse texto dizendo o seguinte: disse ao Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo: a minha própria mão me livrou. Não, não é a sua própria mão, Gideão, não é a mão do seu exército, é a mão de Deus. Amém, igreja? É a mão de Deus. Então eu preciso glorificar Deus, porque a minha vitória, ela só pode vir dele. É Deus que faz acontecer. Vem aqui na minha memória aquele texto quando José está na prisão, servindo os presos, e de repente o copeiro e o padeiro têm um sonho, e José revela o sonho: o padeiro vai morrer, o copeiro vai voltar a servir Faraó. E José fala assim: ó, quando você estiver com Faraó, fala de mim para ele. Sabe o que José está falando? Eu não aguento mais ficar aqui nesse lugar. Fala para ele quem eu sou. Eu estou aqui injustamente. José nesse momento está pedindo uma força, está pedindo uma ajuda. Eu preciso sair dessa situação, eu não mereço estar aqui. Se naquele momento o copeiro volta a servir Faraó, o texto diz que o copeiro se esquece de José. Se naquele momento o copeiro se lembrasse de José, talvez José poderia haver no coração dele soberba, arrogância. Eu sou capaz, eu fiz acontecer, eu causei uma oportunidade, eu provoquei uma oportunidade. Não foi isso. O texto fala que o homem se esqueceu de José. Passa um tempo, o Faraó tem um sonho, ninguém consegue revelar o sonho. E o texto diz o quê? O copeiro fala assim: ó, eu conheço um homem na prisão que ele revela sonho. E o que Faraó manda? O que Faraó diz? Manda chamar ele. E agora José está diante de Faraó, revela o sonho e precisa de um homem para que quando houver os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, esse homem tenha habilidade suficiente para administrar isso. E Faraó então diz assim: José, você vai ser esse homem. E José agora é colocado como governador do Egito. Mas sabe quem colocou José como governador do Egito? Foi Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vitória, ela só pode vir de Deus. Eu preciso clamar ao Senhor, porque a minha vitória, ela só pode vir dele. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje no seu limite. Talvez você já tentou de diversas maneiras e as coisas não têm acontecido. Eu te convido a fazer o que o povo de Israel fez: clamar ao Senhor. Talvez você chegou aqui hoje aflito, com a tristeza, com a angústia, com a amargura, e eu te convido você a fazer o que o povo de Israel fez: apresentar para Deus,
clamar a Deus pelo aquilo que você está sentindo, apresentar para Ele, mas não pedir a Ele de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas algo específico, colocar diante de Deus um propósito, jejuar em favor disso, apresentar para Ele como um grito da tua alma, como um grito de socorro, que você possa entender que esse clamor, Deus vai ouvir, amém? Esse clamor, Deus vai ouvir, e a sua vitória, ela vai chegar. Eu vou chamar o ministério de louvor aqui, para a gente adorar o Senhor, e se você nesse momento, quiser colocar diante do Senhor, aquilo que está afligindo a sua alma, aquilo que está tirando o teu sono, eu quero nesse momento te dar essa oportunidade, mas eu não quero apenas te dar a oportunidade para você pedir apenas, mas eu quero te dar a oportunidade para você clamar, porque clamar é diferente de pedir. Eu quero clamar até o céu abrir, eu quero clamar por graça, por misericórdia, eu quero clamar não só nos momentos de necessidade, eu quero clamar pela presença dEle, e eu quero falar para você que a presença dEle é real aqui nesse lugar, e Ele nessa noite, Ele quer te ouvir. Então se coloque de pé, cante ao Senhor, clame ao Senhor nesse momento. Eu não vim pra ser
pode nesse momento clamar ao Senhor? Pode fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixaste na tua palavra quantos relatos de homens e mulheres que clamaram ao Senhor e viveram o milagre. Nós estamos aqui como a tua igreja, clamando ao Senhor pelas nossas causas, clamando ao Senhor pelas nossas necessidades, e nós cremos no teu agir. Age em favor do teu povo nesse momento, ó Pai. Vem agora com poder e glória sobre as nossas vidas. Não nos permita sair daqui, Senhor, da mesma maneira que nós entramos. Quantas vezes, Pai, angustiado, triste, amargurado, mas que no nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, nós gritamos ao Senhor nessa noite. Nos socorre, Deus. Pai, nos socorre. Nós estamos aqui clamando ao Senhor com a nossa alma, com o nosso coração. Entra com intervenção divina sobre a nossa família, entra com intervenção divina sobre a nossa causa. Nós cremos no teu agir. Nós sabemos, ó Deus, que agindo Deus, quem impedirá? Age em favor da tua igreja, age em favor do teu povo. Pai, que no nome de Jesus, que possamos clamar ao Senhor, não apenas pelas nossas necessidades, mas que possamos clamar ao Senhor pela tua presença, pela sua graça, pelo teu amor. Gera isso em nós, Pai. Coloca esse desejo no nosso coração. Muito obrigado por essa noite, pelo Senhor ter falado ao nosso coração. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e de uma forma especial sobre a primeira igreja batista em Santo Aleixo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir a glória do Senhor.